Boa noite. Quero aqui nessa noite deixar uma palavra de reflexão para mim e a sua vida nessa noite. Quero te dizer que a maior alegria está em sentir a presença do Senhor. A maior alegria está em acreditar que a presença do Senhor está na nossa vida. A maior alegria é ter essa oportunidade de se permitir ser envolvido por essa presença de Deus. Essa é a maior alegria, porque quando a presença de Deus verdadeiramente está na nossa vida, Deus ele preenche as lacunas, Deus ele preenche o vazio que existe, pois o homem, o ser humano ele busca preencher muitas das vezes por várias situações o vazio, as lacunas que existem na nossa vida. Mas aquela pessoa que descobre, aquela pessoa que entende que verdadeiramente só Deus pode nos trazer a verdadeira alegria, essa pessoa passa a ter a verdadeira alegria, passa a viver verdadeiramente completo na presença de Deus. O salmista Davi, no Salmo 122, ele vai expressar: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pois nós como seres humanos, precisamos todos os dias nos conectar com Deus. Porque ainda que todos os dias nós nos alimentamos, ainda que todos os dias nós saciamos a nossa sede, ainda que todos os dias batalhamos para alcançar o mantimento do dia a dia, mas existe algo, existe uma necessidade que só a presença de Deus pode preencher. E quando a presença de Deus verdadeiramente preenche esse espaço que pertence a Ele, nós vamos perceber que as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz que, assim, a Bíblia vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu tenho Deus no centro da minha vida, quando eu coloco Deus no centro, Deus ele se encarrega de preencher as lacunas. Deus se encarrega de preencher os vazios. É por isso que muitas das vezes pessoas são frustradas, porque busca preencher primeiramente as demais coisas, para depois tentar preencher com a presença de Deus. Só que nós precisamos entender que o primeiro ambiente que tem que ser preenchido na nossa vida é a presença de Deus, porque o homem sem a presença de Deus não é nada. O homem sem a presença de Deus não é ninguém. Não é ninguém. Você já parou para analisar? Você já parou para analisar que um peixe fora da água, ele não sobrevive por muito tempo? Assim mesmo é o ser humano. O ser humano sem a presença de Deus, ele não vive muito tempo. Ele não sobreexiste muito tempo. Nós vamos entender isso como no capítulo 38 do livro de Isaías, quando Deus envia o profeta até a presença do rei Ezequias para dizer: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que Ezequias estava acamado, estava enfermo. Mas quando eu olho para essa situação, eu posso entender que não era a enfermidade. Não era a enfermidade que estava tirando a vida de Ezequias. Mas o que estava tirando a vida de Ezequias era o fato dele ter parado de orar. Era o fato dele ter parado de buscar a presença de Deus. Como assim? Porque a Bíblia diz que quando ele recebe a visita do profeta Isaías, a primeira coisa que ele faz é orar ao Deus do céu.
orar ao Deus do céu. E a Bíblia diz que após a oração, Deus ele muda o decreto e acrescenta 15 anos de vida para Ezequias. Ou seja, o que faz com que o ser humano viva mais, o que faz com que o ser humano tenha uma vida sadia é a presença de Deus. É a presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Perder a sua alma. Quando eu tenho a presença de Deus, a minha alma está em segurança. E quando a minha alma está em segurança, eu vou ter força para adquirir as demais coisas na minha vida. Que Deus nessa noite venha falar com você através dessa palavra, através dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.